Ok, neste vídeo nós vamos falar sobre classes. O que é que elas são, para que servem e como é que nós as podemos utilizar. Para isso eu vou recorrer ao exercício 6.1, vou só passar isto de uma forma muito simples e depois de fazermos este exercício vou abordar uma questão que é uma nuance importante, não tanto para agora, mas depois para as matérias que vêm a seguir. De uma forma muito simples, isto aqui nós temos que criar algumas classes: pessoa, data, aluno que derivada de pessoa, já vou explicar o que é isso, e bolseiro. São essas as 4 classes que vamos criar. Temos aqui o nosso programa teste, que é exatamente copiado do enunciado, e vamos começar por criar a classe pessoa. Os atributos são nome, CC, data de nascimento, dia, mês, ano para a data, e temos que criar métodos adequados, estão aqui mencionados. Pronto, vamos primeiro fazer para a data. Então vamos criar aqui data, private int dia, private int mês, private int ano. Porque é que nós utilizamos aqui o private? Nós criamos as nossas classes com um modificador, primeiro com a expressão classe e com o nome da classe. Nota muito importante que é a classe de um fecheiro, neste caso, a classe deve ter sempre o mesmo nome do fecheiro. Se eu, por exemplo, mudar aqui a minha classe, em vez de data para pata, eu também teria que mudar aqui neste fecheiro, porque senão ele não vai reconhecer. Por acaso vocês se enganaram a criar o objeto, ou o fecheiro, ou qualquer coisa, tem que ter sempre o mesmo nome. Ok. Porque é que tem que ser... porque nós aqui estamos a utilizar o private? Se bem se recordam dos modificadores, nós temos vários. Temos o public, temos o private e ainda temos o protected. Mas para manter as coisas simples, nós aqui só vamos recorrer a 2, o public e o private. O private permite-nos restringir o acesso. Porque é que isso faz sentido? Não tanto para esta. Vamos pegar no exemplo da pessoa. Vamos criar aqui uma classe pessoa. Eu já depois vou criar os métodos para a data. Temos aqui que era o nome, o CC e a data de nascimento. Há certas... aqui tem que ter um atributo de data. Há certas situações onde faz sentido nós podermos utilizar o modificador public. Mas nesta situação, quando nós estamos a falar dos atributos de uma classe, nós queremos... o que nós tentamos fazer é que a classe seja ela a responsável pela criação ou atribuição dos atributos. O que é que isto quer dizer? Significa que se, por exemplo, tenho uma pessoa, ela chamar-se João é unicamente a responsabilidade dela. O que nós podemos fazer é, as pessoas podem perguntar ao João como é que ele se chama, mas se ele decidir mudar o nome para António, ele continua a ser responsável por mudar o nome. Porque se nós definíssemos aqui o nome como public, qualquer pessoa podia chegar: olha, ó João, tu agora não te chamas João, tu agora vais te chamar Luís Miguel. E a pessoa não tinha controlo, por isso, que é essa uma das razões principais, sobre a forma como era feita a atribuição, ou melhor, sobre a forma como os seus atributos eram modificados. Por isso, para este exemplo, há situações onde nós temos que utilizar uma combinação do private, protected e public. Para este exemplo vamos simplesmente restringir no private. E vamos utilizar o private porquê? Porque neste exemplo nós estamos a considerar que a pessoa é a única responsável por modificar o nome, a data de nascimento e o CC. Só que, lá está, se nós temos o atributo como private, ninguém mais tem acesso a não ser nós mesmos. Então o que nós temos de fazer é, se alguém quiser saber o nosso nome, nós temos que dar uma forma das pessoas saberem. Então, para além de atributos, uma classe também tem aquilo que se chama métodos. Ou pensem em métodos como ações. Se eu, por exemplo, tivesse um carro, uma determinada ação poderia ser eu poder abrir a porta do carro. Neste caso, as nossas ações da pessoa são bastante simples. As pessoas têm o nome e nós temos os getters, que são funções específicas, como o próprio nome indica, que vou fazer get, ou seja, vamos buscar um atributo. E essas funções têm essa convenção. Eu estou aqui a gerá-las utilizando o IntelliJ apenas para poupar tempo em escrever. E o que elas fazem são muito, muito simples. Simplesmente devolvem o nome, o CC e a data de nascimento de cada uma. Aquilo que elas fazem. Assim, nós podemos ter na mesma aquele controlo sobre... Nós
sabemos qual é que é o nosso nome, o nosso cartão de cidadão, nossa data de nascimento, mas as pessoas podem nos perguntar o nome e nós temos maneira de dizer. Se nós não tivéssemos o get aqui, ninguém podia, as pessoas não podiam saber o nosso nome. Adicionalmente, também existem outras 3 funções que são muito fundamentais, que é o hashcode e o equals, que eu vou gerar aqui. Então, direito rato, generate equals e hashcode. O que é que elas fazem? O equals, como o nome deve indicar, isto aqui são atributos que são nulos, porque não faz sentido uma pessoa não ter nome ou uma pessoa não ter a data de nascimento. Mas neste caso é relevante porque uma pessoa tem sempre nome e data de nascimento. O que é que o equals faz? Como o próprio nome indica, verifica se um objeto é igual a nós mesmos. Neste caso, nós estamos a considerar que para uma pessoa ser igual a outra pessoa, elas têm que ter o mesmo nome, a mesma data de nascimento e o mesmo número de cartão de identificação. Neste caso, o cartão de cidadão. Haveria situações, e há situações, que dependem muito, extraordinariamente muito, do exercício que vocês estão a fazer ou do problema que vocês estão a tentar resolver. E isso são decisões que vocês têm que ter em conta consoante o contexto. Em hipótese, como o cartão de cidadão nunca é modificado, e como o cartão de cidadão automaticamente tem ali nós já sabemos que se uma pessoa tem um cartão de cidadão que outra, às tantas elas são a mesma pessoa, não é? Aqui poderíamos, em teoria, nós só compararmos o cartão de cidadão, porque o nome não importa. E a pessoa podia mudar o nome e a data de nascimento. Também podemos comparar a data de nascimento, não faz diferença. Mas nós vamos manter as coisas simples e não entrar nessas nuances. Novamente, depende muito do exercício. Aqui vais simplesmente utilizar os que são gerados. As funções que que normalmente são utilizadas para modificar os atributos são chamados dos setters. E porquê que nós não estamos a criar nenhum setter? Porque, novamente, por questões de simplificar isto, estamos a considerar aqui que uma pessoa quando nasce, nem precisamos simplificar, uma pessoa quando nasce é aquela data de nascimento e ponto final parágrafo. O número de cartão de cidadão, mesma coisa, a única coisa que no cartão de cidadão costuma modificar é o número do documento, o número de cidadão fica lá na mesma. Então realmente isso aí também não faz sentido modificar, mas em teoria uma pessoa podia mudar o nome, só que novamente, para manter isto simples não estamos a considerar isso, ok? O hashcode é simplesmente um número numérico que ele utiliza para... É um valor numérico que ele utiliza para identificar o objeto. Agora que a pessoa já está, falta-nos aqui uma coisa, que é construtores. Bem, aqui nós temos que... Uma pessoa tem que aceitar o nome, tem que aceitar o... não, antes de irmos ao construtor, vamos só abordar aqui uma coisa, que é... a última função que nós precisamos, que é fundamental, é a função toString. E aqui está a dizer que nós, na função toString, devemos apresentar o nome, o CC e a data. Bem, nós podemos gerar aqui o toString, só que fica um bocadinho não muito legível e não fica de todo da maneira como eles pretendem, porque indica aqui pessoa, nome, CC, etc. Não é isso que nós queremos. Então para isso nós vamos utilizar aqui o format. Porquê é que nós utilizamos o format no string? O format tem é muito útil e deve ser sempre a primeira coisa que vocês utilizam no string, porque se vocês por alguma razão estão a escrever um toString inicialmente que tem um formato e depois vocês pensam, bem, eu se calhar gostava de trocar aquele valor com aquele, ou em vez de ter 3 casas decimais, quero 2 casas decimais, vocês não se precisam estar a preocupar com nada de espaço e isso, porque o format trata disso tudo. Ou seja, ok, demora mais um bocadinho a escrever do que estar aqui a fazer o 2 pontos, 2 aspas, etc, mais o atributo, mais não sei o quê. Olha, mas por exemplo, logo aqui começa, bem, mas eu esqueci-me aqui do espaço, e depois, se vocês tiverem uma quantidade enorme de atributos, é extraordinariamente difícil de vocês lerem. No string format é um bocadinho intuitivo. Nós apenas indicamos, como vocês sabem, os identificadores que ele tem. Aqui nós temos CC, e aqui é o número, e aqui tem data, e depois aqui tem a data em si. E o vosso código-fonte deve ser sempre escrito para pessoas lerem, não para robôs. E uma pessoa a ler isto consegue ver mais ou menos qual é que é a estrutura. Não precisa estar a pensar, ok, aquilo vai ter um espaço ou 2 espaços, etc. E estar a fazer aquela concatenação toda. É mais simples, é mais curtinho e é mais útil. Não há nada de mal.
Pronto, isto é nome, a CC é o CC e a data de nascimento. Porquê é que eu pus aqui o identificador de S na data? Bem, como está escrito no enunciado, a data tem que ter o seguinte formato, que é dia, mês, ano. Mas o que o Java faz, e que é bastante útil, é, sempre que existe aqui um string format, e ele tem o %s que indica que vai ser ali que vai entrar ali uma string, e nós lhe damos um objeto, neste caso nós estamos-lhe aqui a dar a referência do data de nascimento, ele vai automaticamente chamar o toString desse objeto. Isto é muito útil, porque assim nós, em cada um dos objetos que nós criamos, nós podemos criar uma forma de representar textualmente cada uma das coisas e não precisamos estar a preocupar com, por exemplo, a pessoa, aqui não se precisa estar a preocupar, bem, como é que eu hei de representar a data? Espera aí, a maneira como eu represento a data deve ser a responsabilidade do fecheiro data. Esta questão do encapsulamento é muito, muito importante. E por isso, vocês devem fazer as vossas coisas no sítio que fizer mais sentido. Cada um deve ter uma determinada responsabilidade. Ok, agora que nós já fizemos aqui para a pessoa, falta-nos fazer o construtor. Bem, nas classes, nós temos, a pensar nas classes como sendo um molde, nós temos uma espécie de molde, uma forma que a classe vai ter. Um molde, pronto, é um molde. E existem outros dois conceitos, a questão de objeto e a questão de instância. Bem, em Java, se calhar devia ter começado por fazer esta introdução, mas em Java, tudo é um objeto, ou pelo menos, à exceção dos tipos primitivos, as coisas mais simples, os nossos Legos, que nós usamos para construir os nossos programas, são objetos. Como é que nós criamos objetos? Bem, nós descrevemos objetos utilizando classes são os moldes, e a partir desses moldes, nós podemos encher o molde com dados, e o resultado do final passa a ser uma instância. A instância é a concretização de um objeto. Ou melhor, de uma classe. Sim, a concretização de um objeto, a concretização de uma classe é quase igual a dizer. Como é que ele faz essa concretização? Bem, ele precisa de saber como é que há de construir o objeto. E como é que nós fazemos isso? Utilizamos um método muito especial que se chama o construtor. E o construtor tem que ter sempre o nome da classe. Neste caso, a nossa classe é pessoa, por isso o construtor é essencialmente uma função, um método que tem como nome a própria classe e aceita os parâmetros que nós vamos utilizar para construir. Bem, nós queremos construir uma pessoa com um nome, um CC e uma data de nascimento, não é? Então, basta-nos escrever string nome, int CC, a data de nascimento. Então, o que nós fazemos agora é, bem, assim, intuitivamente, bem, nós queremos que o nome da pessoa seja igual ao nome que ele se introduzir. O nosso objeto tem que ter o CC e a data de nascimento igual a data de nascimento, não é? Mas espera aí. Isto aqui está a parecer cinzento porquê? Se bem se recordam da maneira como existe a questão do encapsulamento, nós quando definimos aqui que esta função, este construtor aceita um parâmetro chamado nome, um parâmetro chamado CC e um parâmetro chamado data de nascimento, as funções, quando nós estamos a referir ao nome, ao CC e data de nascimento, as variáveis, não é funções, é variáveis, quando nós escrevemos aqui nome, ou seja, deste lado esquerdo, a variável que ele está a referir é esta. Até podemos ver aqui a indicação. Ele está a referir-se àquela, com este quadradinho. Da mesma forma, deste lado vai ser esta. Então, mas espera aí, como é que nós conseguimos aceder a este nome? Para isso nós temos um atributo especial que se chama o this. O this é uma referência a nós próprios. É um atributo que nós podemos utilizar sempre para te referir. Olha, é o objeto que estás a criar. Então, como é que nós utilizamos o this? Podemos utilizar... nós gostávamos que o nome que é colocado aqui fosse para este nome, ou seja, para o nosso nome. Então, o que nós fazemos é this.nome igual a nome. E aqui já está a funcionar. Se tiverem a ver, o nome está-se a referir a este e este nome está-se a referir àquele. Então vocês podem também pensar, mas espera aí, então quer dizer que nos gets também temos que pôr aqui o this? Não,
Porquê? Porque dentro desta função nós não estamos a aceitar nenhum parâmetro. Por isso, este nome vai ao mais perto que é aquele. Mas aqui, como nós estamos a aceitar este parâmetro nome, o mais perto é este, não este. Por isso nós precisamos de fazer uma espécie de desambiguação e indicar aqui o disse. E vamos fazer a mesma coisa para aqui. Pronto, agora que já temos a nossa classe de pessoas, já lhe podemos perguntar o nome, a data de nascimento, já temos uma representação textual, o equals, etc. Vamos fazer também para a data. Uma das instruções do enunciado é que, no caso de aluno, mas é análogo, eu vou já aproveitar, que está aqui, que no caso de aluno devemos retornar à data atual. Bem, se calhar faz mais sentido então eu primeiro criar a classe aluno, para explicar outra coisa, que é, vamos criar aqui uma classe chamada aluno. Ok, aluno derivada da pessoa. O que é que isso quer dizer derivada? Então, se eu, por exemplo, tiver uma classe chamada aluno, ou então podemos pensar na vida real, nós temos alunos, nós temos professores. Tantos alunos como os professores são pessoas, mas como é que nós, dentro do nosso código, podemos ter assim, alguma relação entre eles? Alguma ligação? É assim, se nós fôssemos isto, se não houvesse certas ferramentas, bem, eu sei que aluno também é uma pessoa, por isso eu vou fazer private string igual a nome, private int igual a cc e private data igual a data de nascimento. Só que, assim, estamos a repetir outra vez a mesma coisa. E então quer dizer que eu vou ter que implementar estes gets todos outra vez? E o toString na mesma? E o equals e o hashcode? E para além de mais, por exemplo, se eu tivesse alunos e professores, como é que eu conseguia... Eu sei que eles anotei nome, então, mas espera, eu teria que estar a implementar as mesmas coisas, e se eu me esquecesse, significa que ia dar erro. Pior do que isso é que, em termos conceptuais, pensa sempre em termos conceptuais, não haveria uma relação. Da maneira como nós estaremos a fazer, seriam classes diferentes, sem qualquer relação, alunos e professores completamente diferentes, mas que tinham as mesmas coisas. Então, faria muito mais sentido se eu, por causa deles partilharem semelhanças, faria muito mais sentido eu ter alguma maneira de os interligar. Como é que nós fazemos isso? Nós recorremos a um mecanismo que se chama herança. O que é herança? Herança, assim, de uma forma muito rude e muito imprópria, herança basicamente evitarem a repetir código. De uma forma mais correta, herança é essencialmente um mecanismo que nós utilizamos para estabelecer relações entre objetos diferentes. Neste caso, aluno é uma pessoa. Então, o que eu vou indicar é que aluno é existente pessoa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aluno é uma pessoa, mas para além de pessoa, também tem algumas coisas que o tornam único. Mas se eu, por exemplo, agora tivesse um professor também podia fazer extends de pessoa, que é isso que nós utilizamos para dizer, é uma pessoa, e também partilharia essas relações conceptuais. E a vantagem disto é que, por causa de ser uma pessoa, nós não precisamos de indicar aqui estes atributos. Porquê? Porque ele já os vai buscar aqui em cima. Ou seja, nós não precisamos disto. E de acordo com o nosso enunciado, nós tínhamos aqui que ter estes construtores. Eu vou só copiar isto aqui. Eu já vou entrar na questão do número mecanográfico. Vou só tirar isto aqui. Ok. Falta aqui modificador, public. Ok. Criar este aqui. Bem, mas adicionalmente, aluno deve ter o número mecanográfico, ou seja, que deve começar em 100 e ser atribuído sequencialmente. nmec igual a 100. Ok. E aqui tinha uma pequena notinha que, caso a data de inscrição não seja passada, deve assumir a data atual. Então, a pessoa não tem data de inscrição, então também temos que ter aqui outro atributo extra chamado data de inscrição. Data de inscrição. Ok, mas agora como é que nós construímos o nosso objeto aluno? Assim, faria mais sentido que nós construíssemos primeiro o objeto, a parte que é respectiva à pessoa, e só depois é que adicionamos o resto. Ou seja, pegamos no molde da pessoa, pomos lá as coisas, pegamos nessa parte, colocamos essa parte já construída,
posta na parte da pessoa e construímos o resto do aluno. Como é que nós fazemos isso? Bem, para além do this, existe outro atributo especial que todas as classes têm, que é o super. O que é o super e porquê é que se chama super? Primeiro, vamos à segunda parte. Porquê é que se chama super? Bem, porque nas questões de herança e em questões de programação orientada a objetos, existem alguns conceitos que são importantes reter. Que é a questão de superclasse e subclasse. O nome ali já indica alguma coisa. Mas a maneira mais simples de pensarem nisso é pensar numa família. Vocês tanto podem ter, vocês quando têm pais e filhos, em relação aos filhos, os pais são pais, e em relação aos pais, os filhos são filhos. Como é que isto se aplica? Pensem no seguinte, pensem que as classes que estão sempre acima na cadeia, se imaginar isto verticalmente, chamam-se as classes mãe, classes pai, as superclasses, porque estão acima, estão super ou sobre qualquer coisa. Em baixo estão os filhos. E, assim, numa família, primeiro nascem os pais, depois os filhos, geralmente. E abaixo disso estão as subclasses, estão sob as superclasses. E por isso é que se chama super. Quando nós fazemos aqui o extend, em termos técnicos, nós estamos a dizer que aluno é uma subclasse da superclasse pessoa. Mas isso é muitas palavras para dizer, olha, simplesmente aluno é também uma pessoa. Mas atenção, aluno é uma pessoa. Isso quer dizer que todas as pessoas sejam alunos? Não de todo. Se nós tivéssemos aluno é uma pessoa, aluno extends pessoa, e se tivéssemos professor extends pessoa, aluno é uma pessoa? Sim. Professor é um aluno? É uma pessoa? Sim. A pessoa é um aluno? Não necessariamente. Pessoa é professor? Não necessariamente. Podemos ter uma pessoa que não tem nada a ver com aluno ou professor. E professor é um aluno? Não. Não é. Porque eles podem ser ambos pessoas, mas não quer dizer que sejam ambos a mesma coisa. Por isso é que nós estamos aqui a utilizar estes mecanismos. E pronto. Para que é que serve o super? O super serve para acedermos às coisas da superclasse. Porquê? Porque quando nós... A vantagem de nós utilizarmos super, que é, se nós estamos a dizer que um aluno é uma pessoa, então, automaticamente, ele vai conseguir aceder a esta função getNome. E todos os alunos vão ter esta função getNome, mesmo que nós não os tenhamos feito. Ou seja, é muito melhor, não temos de estar aqui a escrever outra vez e temos a mesma funcionalidade. E a única coisa que temos que fazer é fazer um extend. Uma palavra versus ter que escrever a mesma função 40 vezes. E também vai ter acesso a esta função string. Mas o que nós queremos fazer é, como eu estava a dizer há bocado, é questão de utilizarmos os moldes. Nós queremos construir a pessoa. Nós queremos construir o aluno a partir da pessoa. Então o que nós vamos fazer é chamar o construtor acima, chamar o construtor da superclasse. E o que nós fazemos é exatamente isso. Nome. Não se esqueçam que tem que ser pela mesma ordem os atributos. Porquê? Porque tem de ser na mesma ordem do construtor. Que está aqui. Nome, CC, data de nascimento. Nome, CC, data de nascimento. Aqui é o número de identificação, bilhete de identidade. E agora, bem, pessoa não tem data de inscrição, por isso o que nós fazemos é data de inscrição igual e data de inscrição. Aqui nós não temos que utilizar o this porque tem nomes diferentes, mas se eu, por exemplo, tivesse isto, já teríamos que utilizar o this. This.data de nascimento. Aqui. Mas eu vou manter na mesma convenção utilizada pelo enunciado, só para não estar aqui a fazer alterações necessárias. Pronto. O que é que isto vai fazer? Basicamente vai dizer, bem, eu sou um aluno, mas antes de ser um aluno sou uma pessoa. Por isso, primeiro constrói esse molde e depois eu vou dizer tudo o que vem a seguir ao super vai ser construído. Eu vou-lhe dar os atributos novos. Porquê? Porque se eu não tenho este, então esta é a minha responsabilidade. Coisas importantes do super. Se vocês estiverem assim a ter alguma dificuldade, pensem em termos de conceito apenas, porque isto não vai funcionar e o IntelliJ até vai dar erro. Pensem que seria essencialmente isto. Nome, IBI, data de nascimento. Pensem que antes de eu ser aluno eu sou uma pessoa. Então o que eu vou dizer é eu, estamos a referir a nós, eu sou uma pessoa com este nome, com este BI, data de nascimento. E em termos de conceito é isso que o super faz. Porquê é que não podem utilizar isto? Porque isto não funciona. E isto não funciona por boas razões, que é para impedir as pessoas...
Porque o Java fornece isto e funciona muito melhor e evita muitos mais erros. Por isso, eles nem sequer deixam. Se vocês tentarem correr isto não vai funcionar. Ponto final, parágrafo. Mas em termos de conceito é isso. Nós também somos uma pessoa e tudo o que vem a seguir abaixo são coisas adicionais que nos tornam aluno. Nós podemos ser uma pessoa como outra pessoa, qualquer, mas continuamos a ser alunos e por isso temos aqui um atributo diferente. Então vamos apagar isto. Adicionalmente, o super deve ser sempre a primeira coisa que vocês chamam. Em primeiro lugar, ponto final, parágrafo. Porque vocês não podem, por exemplo... um aluno é uma pessoa, está bem, mas eu primeiro vou dar a data de nascimento antes de ser uma pessoa. Quer dizer, é a data de inscrição. Eu vou em termos de conceito, imaginem que uma pessoa só existe a partir do momento em que ela é construída, certo? Então, eu vou estar a atribuir uma data de inscrição a uma pessoa que ainda não nasceu. Não faz sentido. E por isso é que nós utilizamos aqui em primeiro lugar. Super deve estar sempre em primeiro. Tudo o que vem abaixo são coisas que tornam a nossa subclasse única. Aqui dizia, no enunciado dizia para deve assumir a data atual. Então, como é que nós fazemos isso? O Java tem uma funcionalidade interessante que é a biblioteca, uma classe que é o local date, e por isso nós podemos utilizar. Vamos na mesma utilizar aqui o super, ok? Estamos a fazer a construção por pessoa. E nós precisamos de fazer alguma coisa do género. Para obter a data atual, podemos fazer isto. Local date, data atual, igual localdate.now. E agora temos de fazer algo deste género. Data de inscrição, igual new data. E fica aqui uma coisa bastante interessante, que é get day of the month, data atual, get month value. Está aqui. E data atual.getYear. Ok, está aqui. Mas porquê é que nós não devemos fazer isso? Porque a responsabilidade de criar datas deve ser a responsabilidade das datas. Os nossos alunos não devem ter a consciência disso. Então, por exemplo, e para o caso de bolseiro, mas não vou utilizar o bolseiro. Imagina se tivéssemos outra coisa que também estendia de aluno, ou estendia de pessoa, mas também tinha este mecanismo semelhante. Não faria sentido. Aquilo que nós devemos fazer é, como isto é algo da data, nós devemos pôr nisso. Então o que nós devemos fazer é ter um construtor por defeito da data e que cria a data atual. Public data igual a exatamente a mesma coisa que está aqui. E fazer isto. Local date igual, e fica dia igual a esta data, mês igual a esta data e ano igual a esta data. Só por aqui os pontos e vírgulas, tirar este parênteses, tá. Ok, agora já faz mais sentido. E a única coisa que eu preciso chamar é se eu não forneço uma data de inscrição, tenho a data. Uma data de inscrição, tenho a data por defeito que é a data de hoje. E escuso estar aqui a fazer a coisa. A ver esta data. Porquê? Porque a responsabilidade da data deve ficar em data, não em aluno. Não faz sentido. Adicionalmente, falta aqui, obviamente, o construtor normal da data, que é dia, mês, ano. Int dia, int mês, int ano. Ok. Já fizemos aqui a nossa classe aluno. Falta-nos representar o equals, o hashcode, o número mecanográfico. Falta-nos representar um monte de coisas. Então, só que agora temos um problema. Nós temos que atribuir um número mecanográfico. Então, uma solução poderia ser nmac igual a nmac mais 1. Ok, fica aqui o problema resolvido e o número mecanográfico está feito. Certo? Não. Porquê? Porque quando nós indicamos assim, private int, isto aqui significa que cada aluno vai ter um número mecanográfico. Antes do aluno ser construído, ele vai começar com o valor de 100. Depois, quando o aluno é construído, ele vai começar com 100 igual a 100 mais 1, que é 101. Depois, o próximo aluno, 100 mais 1, 101. Espera aí. Não, isso aí não é os números mecanográficos que nós queremos. Nós queremos 101, 102, 103, etc. Então, como é que nós temos uma forma de... Então, como é que nós temos uma forma de criar um atributo partilhado por todos os objetos, que é para nós sabermos em que número é que vamos, uma espécie de um contador. Então aquilo que nós podemos fazer é utilizar outra palavra-chave que é o static. O que é que significa static? Se bem se recordam, por exemplo, quando nós queremos aqui static, nós já utilizamos em algum lado, mas
não nos vamos focar tanto aqui na main, vamos focar aqui no nosso contexto. O static essencialmente diz que todas as instâncias de aluno vão ter este atributo. E eu agora posso pôr aqui, por exemplo, número aluno igual a 100. E aqui, este atributo passa a ser o nmac. E agora, isto aqui passa a ser nmac igual a número de aluno mais 1. E depois, faço a mesma coisa para aqui. E número de aluno, só aqui incrementar um bocadinho. A maneira como vocês incrementam é indiferente. Ok, o que é que isto está a fazer? Nós estamos a dizer que todos os alunos partilham este atributo. Sempre que ele é criado, nós pegamos neste atributo atual que começou em 100, por acaso, e adicionamos mais um, e depois incrementamos. Significa que o primeiro aluno, por exemplo, entra por aqui, neste construtor, passando a data de inscrição. Ele vai ter o 100 mais 1, que é o número 101. E depois isto é atualizado. O aluno seguinte vai ter, bem, já atualizamos o 100 para 101, significa que vai ser 101 mais 1, vai ter o número 102. E assim já está a funcionar como nós queremos. Nós precisamos desta variável para estar a ter ali uma maneira de contar todos os alunos. Após isto, nós adicionamos aqui dois atributos que não existem em pessoa. Então o que nós precisamos de fazer é, se nós quiséssemos distinguir entre alunos, bem, faria sentido que também tivéssemos um equals e um asco outra vez. A vantagem de utilizarmos a herança é que aqui nós só precisamos estar a ver a vantagem disso é que nós só precisamos estar a ver os novos atributos. Porquê? Porque antes, no equals, uma coisa muito útil é que ele vai utilizar o equals da superclasse. Porquê? Porque se eles forem a mesma pessoa, obviamente que vão ser o mesmo aluno, neste caso. Se não forem a mesma pessoa, então eles podem ser o mesmo aluno? Dificilmente, não. Se eles forem a mesma pessoa, eles podem ser o mesmo aluno, mas nem sempre. Se não forem a mesma pessoa, é isto, está a dizer, se não forem a mesma pessoa, se super não for igual a este, retorna falso. Vantagem muito útil, porque senão nós teríamos de estar aqui outra vez a recomprar os atributos todos. Imaginem que tínhamos 20 atributos. Era uma chatice. Vantagem, novamente, outra vantagem de utilizar classes, podemos evitar repetição de código. Falta-nos agora de fazer aqui o toString. Bem, o toString, em vez de nós estarmos aqui a reescrever tudo, nós podemos utilizar muito bem, porque o string format chama o toString anterior. Bem, podemos simplesmente pôr algo deste género, nmac igual a o número canográfico, seguido de, sei lá, data de inscrição, seguido de data de inscrição, igual a data de inscrição, seguido do resto da pessoa, e a única coisa que nós temos de fazer é nmac, data de inscrição, e super.string. Porquê aqui o super.string? Bem, porque uma coisa que é importante reter da herança é que nós, quando herdamos de uma classe, de uma superclasse, nós herdamos também os atributos e as funções, os métodos. Mas nós queremos aqui dizer que se uma pessoa for especificamente aluno, nós vamos chamar esta função toString e não esta. Porque se nós não escrevêssemos isto, ela iria chamar sempre esta. Se nós escrevemos isto, nós estamos basicamente a redefinir a forma que é utilizada. E por isso é que utilizamos o override. O override diz simplesmente, olha, vamos substituir a função com o mesmo nome para cima. Se vocês por acaso fizerem override numa função que não existe, na superclasse, por exemplo, public int do stuff, ele vai se queixar. E vai dizer, olha, tu não estás a fazer override nada. Ok, e a nossa classe null já está. Vamos só aqui no instante adicionar os getters novamente aqui o equals e o hashcode. Novamente os getters para a data. Não faz muito sentido utilizarmos o setter para as coisas, apenas porque quando uma data é uma data, se nós quisermos uma data nova, não mudamos uma data anterior, criamos uma nova data. Aqui o toString, e não preciso de fazer isto, e seguindo a convenção que nós estamos habituados em Portugal, é dia, mês, ano, só aqui coisas, dia, mês. Ok, já está a data. Falta-nos agora fazer mais uma função para testar a classe bolseiro. Bem, bolsa,
com licença. Bolseiro deve ser derivado da classe aluno, ou seja, aluno deve ser a superclasse de bolseiro e deverá adicionalmente incluir um atributo montante mensal da bolsa. Então, vamos aqui criar outra classe. Bolseiro extends aluno. E agora, como é que nós construímos bolseiro? Bem, bolseiro é um aluno. Por isso, o que nós vamos fazer, antes de mais, nós devemos ver como é que ele é construído aqui. Este bolseiro é construído com o nome, com o CC e com a data de nascimento. Por isso, o único... neste caso, só vamos definir este. Quais construtores é que vocês devem reimplementar? Depende do contexto. Neste caso, podemos muito bem pegar nestes dois... não é neste. Podemos bem pegar nestes dois e pô-los aqui na mesma. Aplicados. E, por acaso, vamos fazer isso que não custa nada. Data de nascimento, data e data de inscrição, seguindo a mesma convenção. E data de inscrição. E agora temos aqui outro atributo extra, que é o valor da bolsa. Ok. Novamente, aqui bolseiro, os argumentos que são passados a bolseiro podem ser estes, mas ainda podíamos ter outro construtor que era da bolsa. Será que devemos fazer isso ou não? Depende muito do exercício que vocês estão a fazer. Neste caso, como o programa teste não contém muito mais informação, aquilo que nós devemos fazer é simplesmente assumir que não é passado no construtor. E então, se não é passado no construtor, como é que nós definimos o atributo? Então, utilizando os getters e os setters. E é isso que vamos fazer. Podia estar aqui a escrever, mas seria desnecessário. Getters e setters, bolsa. Ok. Temos aqui uma maneira de aceder à bolsa e temos aqui uma maneira de mudar o valor da bolsa. Porquê é que faz sentido utilizarmos os setters em bolsa? Bem, porque por questões económicas, a bolsa atribuída a um aluno ou um bolseiro, a bolsa atribuída a um bolseiro pode variar de ano para ano. Nos anos pode ser mais ou pode ser menos. Por isso é que faz sentido termos o set. Ok. André Melo, no mecânico gráfico, e pronto, já está. Isso aqui foi o exercício 6.1.